Então, sexto C, dando continuidade, nós vamos falar sobre ângulos e a classificação desses ângulos. Vocês viram que ângulo é a abertura entre duas semirretas. Então, imaginem aqui uma semirreta com origem neste ponto, que eu vou chamar de O, ponto O, origem da semirreta. A semirreta, ela tem um ponto de início, mas é infinita numa única direção e passa por um ponto qualquer. Vamos chamar de A, esse ponto qualquer por onde ela passa. Então, essa semirreta é a semirreta OA. Lembra da forma de anotar, que é uma setinha em cima para uma única direção, para um único lado. Isso indica que é uma semirreta. Mas o ângulo é a abertura entre duas semirretas com origem no mesmo ponto. Então, aqui eu tenho a origem dessa semirreta, uma outra semirreta com origem neste mesmo ponto, infinita para um lado só, que passa por um outro ponto B, por exemplo. Essa outra semirreta é a semirreta OB, e é assim que a gente anota. Então, ângulo é essa abertura aqui. Essa abertura é um ângulo, que é justamente essa abertura entre duas semirretas. E a gente pode dar o nome a esse ângulo como ângulo O. Olha o chapeuzinho em cima para mostrar que é um ângulo. Ângulo O, porque O é o vértice desse ângulo. Ou a gente pode nomear como ângulo AOB, porque ele sai do ponto A, passa pelo vértice O é o vértice que recebe o chapeuzinho, e vai para o vértice B. Então, são duas maneiras de chamar esse mesmo ângulo, de nomear esse mesmo ângulo. E podia ser também BOA, porque ele parte do ponto B, passa pelo vértice O e vai para o ponto A. Então, essa abertura também é o mesmo ângulo. Então, para a gente poder classificar e ver quais tipos de ângulos existem, imaginem que esses dois palitinhos meus são duas semirretas. Quando eu coloco os dois com origem no mesmo ponto, no mesmo vértice, eu tenho a abertura, que é o ângulo, e esse ângulo tem uma medida. Acontece que imaginem que esse ângulo aqui fosse diminuindo, 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 diminuindo de tamanho, até que ele se feche. Quando ele se fechar, eu não tenho nenhuma medida aqui dentro. Ele mede, então, 0 grau. É chamado de ângulo nulo. Agora, imaginem se esse meu ângulo faz o caminho inverso. Ao invés de ele ir se fechando, 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 se ele vai abrindo, abrindo, abrindo. Olha o vértice aqui, olha, não pode escapar no mesmo ponto. Imagina que esse ângulo vai abrindo, abrindo, abrindo. O ângulo vai ficando cada vez maior. Olha o tamanho aqui, ó, da abertura, cada vez maior. E ele continua abrindo, 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 abrindo. Olha o tamanho do ângulo enorme. E continua abrindo, 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 até que ele dá uma volta completa. Esse ângulo é chamado de ângulo de uma volta, e a medida dele são todos os graus de uma volta completa, 360 graus. Percebam que a posição das minhas duas semirretas é a mesma posição tanto no ângulo de 0 grau quanto no ângulo de 360 graus. O que muda para eu saber se é um ângulo nulo ou ângulo de 360 é pensar se eu estou falando da medida que tem aqui dentro, entre essas duas semirretas, que se encostaram, estão uma coladinha na outra, ou se eu estou falando desta abertura aqui fora, de uma volta inteira de 360 graus. Então, o que muda, se é 0 ou se é 360, é sobre o que eu estou me referindo, porque a posição das duas semirretas é exatamente a mesma. Agora, eu não preciso ter só um ângulo de 0 ou de 360. Eu posso ter um ângulo, olha aqui minhas duas semirretas, origem no mesmo ponto, no mesmo vértice, e esse ângulo abre, 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 até que ele dá meia volta. Olha meu vértice aqui, e o ângulo, então, é essa abertura aqui
por cima, por baixo é o mesmo valor, e ele é chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Então, o ângulo de meia volta, ou também chamado de ângulo raso, é o ângulo que tem abertura de 180 graus, o que corresponde exatamente metade de uma volta completa, por isso do nome dele. Agora, vocês viram no estudo das retas que tem retas que são perpendiculares e que tá certinha, uma bem deitadinha e a outra bem em pé. Isso acontece também na medida dos ângulos. Quando eu tenho um ângulo onde uma semi-reta tá bem na horizontal e a outra exatamente na vertical, eu tenho um ângulo que tem 90 graus, também chamado de ângulo reto. Só que não precisa estar só nessa posição de horizontal e vertical. Pode ser essa mesma medida de 90 graus e o ângulo tá assim, olha, de ladinho, inclinado, tá? Desde que aqui esteja uma semi-reta perpendicular à outra. E quando acontece isso, quando acontece de eu ter essas duas semi-retas perpendiculares, o ângulo de 90 graus tem um símbolo especial, que é esse quadradinho com um pontinho dentro, marcando o vértice. Então, qualquer ângulo que eu tenha, olha só, vértice, origem da semi-reta, semi-reta. Qualquer outra medida que não seja 90 graus, eu não consigo fazer um símbolo diferenciado. Fica só esse arquinho aqui para mostrar a abertura, é um ângulo. Mas se esse ângulo for de 90 graus, se esse ângulo for um ângulo reto, ele recebe este símbolo. Quando o exercício quer indicar a medida de um ângulo qualquer, ele precisa falar, olha, esse aqui mede 60 graus, 45, 30, 80, não importa. Mas se aparecer desse jeito, com o quadradinho pontinho, ele nem fala nada, ele já sabe, ele já te indica que esse ângulo é de 90 graus. Já deu para perceber que o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, é um ângulo bastante especial, tanto que ele tem até uma forma de anotação diferenciada. Ele é bastante importante e os que são menores que ele ou maiores que ele também, apesar das medidas não serem especificadas, eles recebem nomes especiais. Vejam, ângulo de 90 graus, uma semi-reta perpendicular à outra. Se essa abertura for menor que 90 graus, se o ângulo for mais fechado que 90 graus, não importa se é 80, 75, 40, 30, 20, 25, não importa. Qualquer medida menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Então, um ângulo com menos de 90 graus, com uma abertura menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Por outro lado, se eu tiver um ângulo com medida maior que 90 graus, então imagine esse ângulo que vai abrindo, 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 e eu tenho essa abertura aqui maior que 90 graus. É chamado então de ângulo obtuso. Só que detalhe, é mais que 90 graus, então pode ser 100, 120, 150, 164, não importa. For maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso, mas ele não pode passar de 180. Então, o ângulo obtuso, ele vai abrindo, 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 até que ele chega um pouquinho antes que 180 graus. Porque se passar de 180, se chegar em 180 é um ângulo raso, né, que a gente já viu agora de pouco, e se passar de 180, ele recebe outros nomes que a gente vai estudar depois, que agora não vem ao caso, mas compreenderam, né, que até chegar um pouco antes dos 180, maior que 90, menor que 180, entre 90 e 180, é chamado então de ângulo obtuso. Então, vamos fazer uma autoverificação para ver se vocês compreenderam tudo. Se aparecer um ângulo com essa simbologia, o nome dele é ângulo reto. É um ângulo que mede exatamente 90 graus. Se for um ângulo de 45 graus, o nome dele, a classificação dele, qual é? Isso, ângulo agudo. E se for um ângulo que passou de 90 graus, que tem 120 graus como esse aqui, qual é o nome dele?
ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180 graus. E se forem ângulos de 0 grau, nenhuma abertura entre as duas semirretas, ou 360 graus, a volta completa, ou 180 graus, metade de uma volta completa, quais são seus nomes? Isso mesmo, ângulo nulo, nenhuma abertura, ângulo de uma volta, abertura completa, volta completa, e um ângulo raso, um ângulo de meia volta, metade dos 360 graus. Muito bem.